Bom, gente, vamos lá. Eu sou a Débora. Aqui, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar contando sobre o apadrinhamento, que muitas pessoas perguntam para mim sobre o apadrinhamento. Então, vamos lá, vamos começar sobre o apadrinhamento afetivo. Para o apadrinhamento, eu havia me cadastrado. Aqui na prefeitura tem um site, tem um link no site da prefeitura em que você se cadastra, está escrito lá, apadrinhamento afetivo. Porém, nessa época que eu comecei, depois eu fiquei sabendo, ainda faltava uma regulação por parte das autoridades, dos juízes, é isso que falaram para mim. Então, isso, na verdade, as pessoas estavam se cadastrando, mas ainda não estava funcionando. Ainda estava esperando regulação. E, para vocês terem uma ideia, foi antes da pandemia. Foi bem antes da pandemia, tá? Fiquei lá no meu cadastro, eu inclusive achei que aquilo ali tinha se perdido. Logo que passou a pandemia, né, logo que o tempo passou assim, eu recebi um e-mail para comparecer numa reunião sobre o apadrinhamento afetivo. E eu fui. Eu lembro que eu cheguei atrasada, foi no centro lá da minha cidade. Então, como que foi essa reunião? A reunião estava lá todos os interessados, um lugar grande, tinha bastante gente, todos os interessados no apadrinhamento afetivo, e nessa reunião quem estava à frente foram alguns técnicos e psicólogos e outras autoridades aí da área, né, que trabalham com essa área, né, com as crianças em risco, que estão abrigadas, estavam lá. E aí elas passaram toda a situação. Eu não vi a reunião toda, eu cheguei bem atrasada, mas eu cheguei a pegar alguns depoimentos de apadrinhamento, algumas coisas eu cheguei a ver. E aí eles falaram que apresentaram todo aquele geral do apadrinhamento e uma condição que é colocado para apadrinhamento é não estar na fila de adoção. Depois eles falaram que é para não ser uma coisa assim, né? Então eu vou virar padrinho e vou adotar e pronto, né? São processos diferentes. Então, não podia estar na fila de adoção. Aí, quando a reunião terminou, eles falaram se você ainda continua interessado, nós vamos ter todo um processo, como se fosse uma habilitação, entre aspas, né? Todo um processo para você participar e para isso acontecer, né? Não é assim, tem uma reunião que, olha, amanhã você vai lá no abrigo, não é assim. Pelo menos comigo não foi. Então, essas pessoas deixaram o nome na lista, eu deixei meu nome na lista, e aí os e-mails foram chegando, que era para comparecer às reuniões. As reuniões foram bem longe aqui da minha cidade, que eu sou de São José dos Campos, foi no Urbanol, foi dentro da faculdade, era bem difícil para eu ir. Eu cheguei aí acho que umas 3 vezes, teve reunião que eu não fui, porque é muito difícil para eu chegar mesmo. Perdão. Então, nós fizemos essas 3 reuniões em que ia lá as técnicas, elas apresentavam situações, falavam do abrigo, tinha um momento de acolhimento, aí teve dinâmicas, teve muita conversa, muito compartilhamento, e as reuniões elas continuaram, né? Tiveram várias. Isso foi bastante tempo, gente, por quê? Semana que vem não vai poder. Na outra semana tem um feriado. Não sei o quê. Foi um ano assim de bastante feriado. Então, foi assim um pouco demorado, sabe? E reuniões, aí a gente fazia algumas cartinhas, eles falavam o tipo de apadrinhamento que tem, o tipo de situação que pode ocorrer, sabe? Então, todo um envolvimento, né, e uma demonstração
do desejo, se você tem realmente o desejo, né, de continuar com o processo de apadrinhamento, todo aquele processo de apadrinhamento. Então, isso se passaram alguns meses depois dessas reuniões. Depois que passaram essas reuniões, nós tivemos algumas dinâmicas. Então, não foi, acho que foi 2 ou 3 dias específicos lá marcados em que nós fomos nos encontrar com as crianças do abrigo. Elas foram para lá, para esse local. O pessoal levou, né, as crianças para lá, e nós tivemos os primeiros contatos com essas crianças. Assim, tivemos dinâmica juntos, depois eles fizeram cantinhos e mesas com jogos, e a gente pôde compartilhar ali, passar pelas mesas, conhecer as crianças. A gente foi, né, passando por isso. 2 encontros assim. E nesses encontros elas pediram para a gente mandar e-mail, falando como foi e se alguma criança chamou atenção. Assim, eu, gente, não estava com nenhum tipo de expectativa. Eu quero um pequeno, eu quero adolescente, eu quero... Não tinha nenhum, gente. Porque nesse momento da minha vida, eu já tinha desistido de tudo nessa área, sinceramente. Eu estava com outros projetos eu já tinha, sabe, feito muita terapia e conversado com Deus, e eu falei, tá bom, Deus, tá bom, o Senhor não quer me dar filhos, tudo bem, o Senhor tem outras coisas para minha vida, ok, Senhor. E mergulhei em outros projetos de vida, comecei a planejar um intercâmbio de inglês, porque eu sou professora de inglês e eu nunca saí do Brasil. Enfim, gente, eu sou uma pessoa pobre, uma pessoa que nunca fiz um curso de inglês completo, então eu tenho todo um histórico, né? Estudei inglês basicamente o tempo todo, mas sozinha mesmo. Então eu tive esse sonho e comecei a planejar então eu estava assim emanada nesse assunto, no assunto de missões, de ajudar outras pessoas, tá? Deixa eu pensar. Apadrinhamento. Eu tô lembrando agora disso. Um pouquinho antes das reuniões de apadrinhamento começarem, um pouquinho antes, gente, deve ter sido 6 meses antes, acho que 6 meses antes, acho que assim. Eu comecei com a questão no começo do ano. Eu não tinha nem visualização desse apadrinhamento, achei que isso aí não ia acontecer nada. Aí eu fui pro fazer terapia e eu cheguei na terapia em frangalhos, lógico, né, gente? Cheguei no chão, chorando muito, muito triste. Por quê? Porque, gente, eu sou uma pessoa assim, eu sempre sonhei com família. Sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu falava assim, eu vou ter 5 filhos, sabe? Esse tipo de mulher. Então, eu fui dessas. Eu vou ter 5 filhos, eu sempre achei lindo família, sabe? Acho coisa mais linda uma família, sempre achei lindo, bacana, e desde nova sempre fui assim. Então vocês imaginam, cheguei aos 50 anos, sem nada disso, né? Nem casada, muito menos com filhos. Porém, eu estava me superando, me tratando, cuidando de mim, buscando os propósitos do Senhor para minha vida. Falei, tá bom, Senhor, eu não consegui ter filhos, então mostra para mim os seus propósitos, Senhor, mostra para mim a tua vontade. E esse tempo passou. Por que eu tô falando desse terapeuta? Do meu psicólogo, do meu terapeuta, porque ele fez muito parte de várias coisas que aconteceram na minha vida. Foi através do incentivo dele, do apoio dele, tá? Porque eu já tinha
desistido de tudo. E eu lembro que quando eu cheguei lá nele, eu, eu falei para ele, olha, tô mal, eu não tive filhos, eu não tenho família, e isso me machuca, isso é uma dor no meu coração, é uma dor no meu peito. Nossa, mas família dá muito trabalho. Pois é. Nossa, mas família gasta muito. Pois é. Ah, mas família briga. Pois é. Mas, gente, parecia que faltava um braço para mim. E o meu terapeuta falou para mim, logo que eu cheguei lá, ele falou, mas por que você não ajuda outras crianças? Eu falei, porque eu não tenho, que criança que eu vou ajudar? Ah, mas você nunca conseguiu? Não, até hoje, porque a história do apadrinhamento ainda não tinha acontecido, não tinha sido chamada. Ah, eu já me você já fez apadrinhamento, não sei o quê, já ouviu falar, já ouviu falar, mas eu não consigo. Eu me cadastrei, não chama, não acontece nada. Ele, nossa. Aí depois do terapeuta eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu estava nesse momento de vida. Aí o apadrinhamento começou a realmente acontecer. Nas reuniões nós demos os matches aí com as crianças. Eu havia apontado um adolescente, eu me lembro que foi o que mais conversou comigo, que foi que a gente se afinou mais, né? O Cauê, ele não falava com ninguém. Até hoje ele é assim, quando ele não conhece a pessoa, ele tem uma timidez extrema, né? E demora um pouco, né? A depender do ambiente. Mas assim, se ele travar, ele trava. Ele trava que ele não fala uma palavra. Até hoje, acredito que ele é assim, creio em Deus que ele tenha melhorado, né? Mas é assim, então ele não falava nada. Aí, com muito custo, eu lembro que eu joguei com ele algumas cartas e ele, eu vou ganhar, não sei o quê, porque ele é super competitivo, mas só. Então, ele é um menino que eu acredito que quase ninguém tem apontado ele, porque eu não sabia que lá naquele grupo de crianças eu estava com um grupo de 3 irmãos, eu não sabia disso, o Cauê era um dos irmãos. Eu fui descobrir isso depois que eu descobri que era o Cauê. Quem era o Cauê? Porque a outra madrinha teve que me apontar quem era ele. E aí que eu descobri que ele fazia parte do grupo e eu ouvi, falei, não era esse que eu apontei outro, sabe? E por quê? Porque ele é um menino que não falava, né? E ele não fala nada comigo, né? E a coisa aí foi acontecendo. Aí como é que começou? A partir do momento que está determinado quem era, onde que essa criança ficava, deu-se o início. Foi 28 de março, né, de 2023. Aí eu fui o primeiro encontro foi lá no abrigo, com a psicóloga junto, lá, né, na sala de visita lá do abrigo. Ficamos lá um pouco, aí depois, com o tempo passando, foi nos liberado passeios, foi tudo paulatinamente, tudo aos poucos. Eu nunca me preocupei dele não falar comigo. Eu falo que eu nem ouvi a voz dele, que eu fui ouvir a voz dele quando nós juntamos a outra madrinha e nós levamos ele juntos a um parque, ele estava com a irmã. Eu falo que nesse dia, que já era assim, outubro, eu falo que nesse dia eu ouvi a voz dele, porque ele não falava comigo. Então, assim, e eu pensava assim, tudo bem, o problema não, ele não fala, mas ele está sendo meigo, está aceitando a minha ajuda, levava para cortar um cabelo, levava para comer, levava para passear, e tá tudo certo, não tem pressa, não tem preocupação, e eu vou continuar com os meus projetos e amém, né? E foi assim que tudo se iniciou, né? No fim, assim, depois o que culminou foi que todos os finais de semana ele passou a ficar, depois passou Natal, depois passou Ano Novo, e cada dia, cada tempo, o tempo passando, foi aumentando o vínculo devagar, bem gradativo, até culminar no próximo passo que aconteceu, tá bom, gente? Então, até a próxima. Vou colocar aí,
Vou tentar colocar partes, tá bom? E se eu estou aqui de pé, é porque eu tenho um amigo verdadeiro, um amigo que me apoia, um amigo que é o meu pai. Eu estou de pé porque eu sou filha amada do Senhor. E Jesus é o melhor amigo. Jesus não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Ele não abandona. É um amor sincero, um amor que eu não perco. É Jesus Cristo. Então conheça Jesus Cristo se você não conhece. Tenha Jesus na sua vida, você vai ver que aventura maravilhosa. Eu tenho muita história para contar do que Deus fez na minha vida. E se eu estou de pé, é porque o Senhor está comigo. Porque por mim, gente, eu não conseguiria. Tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima.